O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional. As aulas abordam as novas perspectivas do direito internacional, a análise econômica, o direito internacional atual e muito mais. As aulas são com o professor Diego Pereira Machado. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Diego Pereira Machado, sou professor de Direito Internacional, Direito Comunitário e Direitos Humanos. Hoje nós iremos estudar Direito Internacional, propor uma nova metodologia, uma nova análise para o Direito Internacional, que é a análise econômica do Direito Internacional. Algo extremamente recente no país, com muita resistência. A mera análise econômica do direito já tem muita resistência. Imagine, então, uma análise econômica do direito internacional. Por isso que essa primeira aula tem como tópico novas perspectivas teóricas para o direito internacional. O direito internacional, ele tem uma visão clássica. Nós temos hoje um direito internacional clássico, um direito internacional tradicional. Esse direito internacional começou a se desenvolver depois de 1945, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Vários valores, vários princípios, vários conceitos novos foram desenvolvidos. E o direito internacional hoje ele tem uma forte carga valorativa. O direito internacional que você estuda na faculdade é um direito internacional que vem sido, de certa forma, repetido nos últimos anos. O que a gente propõe hoje é revisitar esse direito internacional, é questionar o direito internacional. Com qual objetivo? Tornar o direito internacional uma disciplina mais realista, mais concreta, mais empírica. Tornar essa análise do direito internacional algo mais efetivo, por isso, uma análise econômica do direito. Quando nós falamos em análise econômica do direito, nós estamos defendendo uma metodologia auxiliar que não é milagrosa, óbvio que não é milagrosa, ela não vem para simplesmente dar todas as soluções e solucionar todas as crises e problemas do direito internacional. Não, calma. O próprio professor Guido Calabrese, dos Estados Unidos, um dos founding fathers, né, um dos pais fundadores da análise econômica do direito, ele é bem claro e enfático. A análise econômica, ela não vem com o objetivo de solucionar, ela não é uma panaceia, ela não é milagrosa. Ela consiste, sim, em uma metodologia auxiliar, que tem como objetivo criticar as vacas sagradas do direito internacional. Ou seja, aqueles conceitos tradicionais que nós estudamos sem questionar de forma repetida e achamos que esses conceitos estão sendo efetivos. Aí vem a economia. É a economia que nos dá conceitos, nos dá ideias mais empíricas, mais pragmáticas, mais realistas. A análise econômica do direito, ela faz o seguinte: tira você daquele entendimento utópico, romântico e poético e coloca você na realidade. Calma. Vamos ver se esse conjunto de tratados, eles são, esses documentos, essas fontes, se elas são de fato efetivas e cumpridas. Tudo bem? Por isso que essa primeira aula, nós iremos estudar novas perspectivas teóricas do direito internacional. Para quê? Para questionar se o direito internacional vem dando certo, se ele é ou não efetivo, ok? Uma das perspectivas teóricas do direito internacional é a análise econômica do direito, que está ingressando hoje no Brasil, já está sendo aplicada por alguns tribunais, ok? Mas sofre muita resistência. A análise econômica do direito surgiu nos Estados Unidos. Deixa eu falar para vocês alguns pontos, dar uma pequena resumida sobre a análise econômica do direito, como um ponto inicial para introduzir o restante das aulas. Tudo bem? A aula atual, essa aula número 1 do Saber Direito, destinado a estudantes da graduação e, por que não, para quem está fazendo concurso público e OAB, vai ter como objetivo abordar um tema complexo e novo no Brasil. Por isso que eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais simples e o mais claro possível, para dar o melhor conhecimento para vocês. Tudo bem? Antes de eu estudar essas novas perspectivas teóricas do direito internacional, vamos sair um pouco daquela visão tradicional e clássica, repetida. Tratado é isso, costume é isso. Tratado e costume não tem paridade hierárquica. Aqueles conhecimentos importantes, só que a gente acaba estudando meio que automaticamente,
sem questionar. A análise econômica do direito, ela é extremamente crítica. Ela tem como objetivo criticar alguns conceitos cristalizados do direito, especialmente do direito internacional. Mas para nós desenvolvermos todos os tópicos, vocês têm que ter em mente algumas palavras-chave, alguns conceitos, algumas ideias na cabeça. O que é a análise econômica do direito? Rapidamente, algumas palavrinhas importantes. A análise econômica do direito também é conhecida como direito e economia, ou a sua expressão em inglês, Law and Economics, ok? A análise econômica do direito, ela estuda o direito como se fosse um economista. Repetindo com outras palavras, a análise econômica do direito, direito e economia, estuda o direito se utilizando de uma visão de economista. Pega preceitos e ideias da economia e aplica-se ao direito. Especialmente da microeconomia. Nós temos a macroeconomia e nós temos a microeconomia. A microeconomia, ela se utiliza de conceitos como mercado, preço, incentivo, benefício, estímulos. Vejam que os conceitos da microeconomia são aplicados ao direito de forma que nós conseguimos analisar algumas instituições, algumas normas, algumas reformas legislativas por meio desses conceitos econômicos. Preço, mercado, concorrência, monopólio, estímulo, benefício. Maravilha? Há uma expressão na análise econômica do direito muito útil para o direito. Muito útil. É um conceito econômico que nós utilizamos para entendermos o direito, que é o de racionalidade. As pessoas, elas são racionais. Eu estou falando agora como um economista. Eu estou utilizando o conceito econômico para aplicar no direito. Isso é importante, é a tendência moderna. Foi criada nos Estados Unidos e muitos classificam a análise econômica do direito como o movimento que mais influenciou o direito norte-americano dos últimos 50 anos e vem sendo cada vez mais aplicada no Brasil, especialmente o Brasil, que tem um direito muito tópico, né? O direito brasileiro é muito do coitadinho, do hipossuficiente, do mais fraco, é muito axiológico, é muito valorativo, é muito tópico, mas não se pergunta como é que os direitos vão ser aplicados na prática. A análise econômica do direito tira desse mundo utópico e coloca na realidade. E há uma palavra da análise econômica do direito extremamente importante, que é o de racionalidade. As pessoas, elas agem racionalmente. Elas atuam de forma a satisfazer seus interesses particulares. Isso é racionalidade. As pessoas, para atingir seus interesses particulares, elas precisam fazer escolhas. E quando elas escolhem aquele caminho, tomam aquela decisão com o objetivo de satisfazer os seus interesses particulares. Esse conceito de racionalidade da economia ajuda a nós fazermos generalizações, fazermos previsões. Prever o futuro, prever o que vai acontecer. Olha como isso seria útil para o poder legislativo brasileiro. Vai fazer uma lei? Tudo bem. Vamos tentar prever as suas consequências para ver se essa reforma, para ver se essa lei vai dar certo, ok? Então, você já tem uma ideia da análise econômica do direito e da economia, especialmente o conceito de racionalidade. E o que é importante desse conceito de racionalidade é a possibilidade de prever comportamentos, fazer generalizações. Com base nisso, nós podemos estudar os possíveis efeitos de uma norma. Não adianta fazer norma de forma utópica. Princípio da dignidade da pessoa humana, vamos combater a desigualdade, vamos proteger um grupo hipossuficiente. Tudo bem, cara pálida, só me responde uma coisa. Como iremos fazer isso? Vamos fazer a reforma trabalhista? Tudo bem. Vamos tentar prever o resultado e os efeitos dessa norma para ver se vai ser eficiente? Se não, vira uma mera folha de papel. Parafraseando Ferdinando Lassalle, lá do direito constitucional. A análise econômica do direito, por meio de preceitos e conceitos econômicos, nos ajuda e nos traz para a realidade. O conceito de racionalidade nos dá
previsões, a gente consegue analisar os efeitos de uma norma. As normas para análise econômica do direito, ou direito e economia, ou law and economics, as normas elas são analisadas com base nos preceitos econômicos de acordo com os seus efeitos. Esse tipo de análise raramente é feito no Brasil, tanto pelo legislador quanto pelo juiz. Analisam-se os efeitos da norma. Essa é a importância da análise econômica do direito. Ela nos remete ao seguinte questionamento: quais efeitos serão gerados por aquela norma? Tudo bem, nós vamos reformar a Constituição, PEC 66 de 2012, e vamos garantir vários direitos trabalhistas aos domésticos, aos empregados e às empregadas domésticas. Tudo bem, maravilha. Vamos analisar os possíveis efeitos dessa reforma? De fato, essa PEC irá proteger os empregados domésticos? A análise econômica do direito traz para essa realidade, faz esse tipo de questionamento. O direito e a economia têm três missões básicas, três objetivos básicos. Primeiro, analisa os efeitos. Efeitos, palavra-chave importante, analisa os efeitos de uma norma. Segundo, analisa a coerência das normas. E terceiro, analisa as soluções previstas. Aquela norma, aquele tratado internacional, como é que ele vai atingir os seus objetivos? Ele é coerente? Ele é efetivo? Que tipo de efeito? Como é que ele vai alterar o comportamento das pessoas? Ok? As normas, as fontes do direito, pelo direito e economia, eles são analisados de acordo com os seus estímulos e as suas, gravem essa palavra, consequências. Repito, as normas são estudadas conforme os estímulos, os seus efeitos e, acima de tudo, pelas suas consequências. O direito e a economia, ele faz parte da filosofia consequencialista, ou seja, buscam-se as melhores consequências, buscam-se os efeitos mais úteis. Essa é a análise econômica do direito. Faz parte da filosofia, e isso é importante, consequencialista. Analisa as consequências. A análise econômica do direito, ela cria instrumentos para nós prevermos os efeitos, os resultados, a mudança de comportamento, a eficiência das instituições e das fontes do direito. Só que a análise econômica do direito, ela é mais fria. Ela é pragmática, ela é empírica, diferente do direito brasileiro. É por isso que a análise econômica do direito tem tanta resistência no Brasil. O nosso direito é um direito romano-germânico. O nosso direito é civil law, de forte influência europeia. É um direito valorativo, axiológico, romântico, bonito. Dá uma pensada e uma lida na nossa querida e importante Constituição. Nós temos vários direitos no artigo 5º, vários direitos do artigo 6º, os direitos sociais de segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais, os direitos de segunda geração dos trabalhadores. O nosso direito, ele lança direitos na lei, o nosso ordenamento jurídico cria várias liberdades, mas não se questiona como que esses direitos serão cumpridos. Há um grande professor brasileiro que fala o seguinte: todo direito tem um custo. Os operadores do direito no Brasil ficam fulos com isso, ficam bravos, não acreditam. Como assim todo direito tem um custo? Que absurdo, que pensamento neoliberal está relacionando a vida a dinheiro? É a realidade. Aí é que entra a análise econômica do direito. Mais algumas palavras para você relacionar e memorizar. Vejam que a primeira aula ela é introdutória. Eu vou trabalhar vários tópicos da análise econômica do direito, mas é para você já se familiarizar com algumas palavras e decorar relacionadas à economia. O direito e a economia têm algumas palavrinhas importantes, duas, escassez e eficiência. Nós vivemos num mundo de escassez, que tem que ter a alocação de recursos, e a gente tem que distribuir esses recursos e atribuir esses direitos de forma eficiente. Não adianta ficar lançando leis, criando direitos, situações vantajosas, direitos fundamentais,
sem criar o cabedal, sem criar os instrumentos, os meios, as instituições, sem analisar se vai ter recurso ou não. O direito e economia, ele trabalha com essas duas palavras, eficiência e escassez. Porque todo direito tem um custo. Ué, professor, o senhor está relacionando a vida a dinheiro? Não, eu estou falando a obviedade que o direito e economia defende. Todo direito depende de recurso. Não adianta criar o estatuto do deficiente, o estatuto do idoso, o estatuto da juventude, o estatuto do teto, o estatuto da lousa, o estatuto da Câmara, de forma poética, para dar mídia, para angariar votos, sendo que não tem recursos para isso, sendo que não há planejamento para isso. A análise econômica do direito, ela auxilia, ela não vem substituir nada, ela auxilia na produção normativa, nas decisões judiciais. Pega como exemplo a judicialização do direito à saúde no Brasil. Nós temos várias decisões de juízes e tribunais garantindo e concedendo o direito à saúde. Remédio, judicialização do fornecimento de remédio. Pensa nesse caso hipotético, dado até em uma palestra por um importante professor de análise econômica do direito do Brasil. Pensa nesse caso. Vem uma pessoa com uma doença rara aqui no Brasil, perfeito? Ela entra com uma ação contra o Estado para garantir um tratamento que custa, vamos supor, R$1 milhão lá nos Estados Unidos. O juiz analisa, cita o princípio da dignidade da pessoa humana, cita o direito à saúde, analisa a Constituição e defere aquele tratamento. O Estado brasileiro, já financeiramente caótico, sem recursos, tem que pagar, com base nessa decisão judicial, esse tratamento raro de R$1 milhão nos Estados Unidos. Tudo bem? Maravilha. A análise econômica do direito, ela apenas faz esse convite. Ô, magistrado, só analisa comigo uma coisa. Se nós pegarmos esse R$1 milhão e aplicarmos em um posto de saúde no Brasil, com esse 1 milhão a gente atende 100 famílias. Ué, professor, quer dizer que vai ter que fazer escolha? É o mundo. Eu tenho que pensar nos efeitos da minha decisão. Eu tenho que fazer escolhas. E tenha em mente que nós vivemos em um mundo de escassez. O Estado, ele não tem recursos. Eu tenho que fazer algumas escolhas racionalmente, alguns chamam de escolhas trágicas. Essa é a importância da análise econômica para o direito. Tudo bem? E é fundamental para o direito internacional. Nós temos vários direitos humanos, nós temos o direito internacional dos direitos humanos. Esses direitos são atribuídos, eles devem ser garantidos, os tratados não bastam simplesmente serem tratados que vão garantir direitos. E é assim que pensa a grande maioria da doutrina clássica do direito internacional. Faz um tratado, já evoluímos. Faz um tratado para combater algo, para combater a tortura, já está ótimo. Muitos ainda vivem nessa visão romântica. O direito internacional ele tem que ser menos utópico, mais empírico, pragmático, prático. Eu costumo dizer que a análise econômica do direito é uma das mais humanas que tem. É uma das mais humanas. Muitos dizem que é absurdo, você está trabalhando com uma corrente, uma metodologia que vem dos Estados Unidos, common law, neoliberalismo. Como assim humana? É que a análise econômica do direito ela é realista. Ó, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Eu tenho que escolher, porque senão vai virar um caos e ninguém vai ter seus direitos protegidos. Tudo bem? Existe um tema, uma doutrina do professor Jorge Miranda que fala das 8 tendências evolutivas do direito internacional. Essas 8 tendências evolutivas não é muito novidade. Não é uma nova perspectiva teórica. As 8 tendências evolutivas do professor Jorge Miranda apenas é importantíssima, é uma tese, uma doutrina riquíssima e fundamental, mas ela explica apenas a evolução do direito internacional. As tendências do direito internacional clássico, tradicional, que vocês já conhecem. Eu pergunto para você só para enriquecer o debate e essa primeira aula do nosso querido Saber Direito. Quais são as 8 tendências evolutivas do direito internacional? Só para vocês terem em mente, 8 tendências do professor Jorge Miranda. A universalização, a regionalização, a institucionalização, a funcionalização, a humanização, a objetivação, a codificação e a jurisprudencialização. Essas 8 tendências mostram o direito internacional hoje, a sua evolução. Eu não classificaria essas 8 tendências como uma nova perspectiva do direito internacional. Não.
é uma forma de analisar o direito internacional, ver como é que, as suas características, como é que ele tem evoluído. Quando eu falo em novas perspectivas do direito internacional, eu estou falando de novas visões, novas metodologias. São entendimentos que disputam o direito internacional entre si, que tentam dar um embasamento valorativo e normativo ao direito internacional. São novas perspectivas, novas dimensões, novas visões. Uma delas é a análise econômica do direito. Pessoal, eu vou citar para vocês algumas perspectivas teóricas, algumas visões, alguns embasamentos que estudam, que embasam, que lutam pelo direito internacional. Especialmente esse direito internacional que vive em uma sociedade internacional cheia de problema político, né? Nós temos hoje o problema do Estado Islâmico, dos refugiados ambientais, dos refugiados perseguidos políticos na Europa. Nós temos um grave problema ambiental. Nós temos a questão da responsabilidade intergeracional com as futuras gerações que ainda não viveram, que ainda não vivem, que ainda não nasceram. Vejam que o direito internacional tem vários desafios. E para ele encarar esses desafios, ele tem que ser mais realista, mais concreto. Ele tem que ser mais efetivo, mais pragmático. Não adianta um cabedal de tratados internacionais inefetivos. Não adianta um conjunto de tratados internacionais que não tenha a força, por si só, de fazer com que os Estados cumpram esses tratados. Pois bem, nós temos diferentes correntes para entender o direito internacional. A primeira corrente que eu destaco para vocês, a primeira teoria, perspectiva teórica, anota aí, aula 1, é só uma aula introdutória, é a teoria do direito natural. A teoria do direito natural, ela é uma teoria que tenta embasar, é uma perspectiva teórica ao direito internacional. Com base nessa teoria, há a junção de direito e moral. A teoria do direito natural, ela tem uma avaliação moral. Ela vê o direito internacional como uma grande comunidade internacional. E o fundamento do direito internacional para a teoria do direito natural seria uma realidade pré-existente. Ou seja, o direito ele se origina de um fundamento moral anterior a tudo, de um fundamento natural, que pode ser Deus, a natureza ou a razão. Isso é o direito natural. Deus, a natureza ou a razão. O próprio professor Hugo Grossio, talvez o Papa, o pai do direito internacional, ele era adepto a essa teoria do direito natural. Claro que ele era um pouco mais racionalista. Ele não era tão ligado à divindade, ele não era tão confessional. O direito internacional, conforme a teoria naturalista, ele decorre de Deus. Não, ele era mais racional e menos confessional. Mas a teoria do direito natural ainda vive. Ela ainda é alegada para explicar e embasar o direito natural. Por exemplo, as fontes jus cogens, direito cogente, direito imperativo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso tem embasamento naturalista, teoria do direito natural. Ainda é alegada, ainda é estudada hoje. Tudo bem? Tranquilo? Vem para a primeira questão para mim. Vamos responder a primeira questão do quiz, por gentileza. Qual país deu origem à análise econômica do direito? A, Brasil, B, Alemanha, C, França, D, Estados Unidos? Já respondi a vocês. Nós sabemos que a alternativa correta é a letra D, a última, bem de baixo. A análise econômica que iremos estudar muito ainda, ela vem da Common Law norte-americana e foi criado nos Estados Unidos esse movimento, hoje um movimento moderno de análise econômica do direito. Tudo bem? Tranquilo? A própria teoria natural, do direito natural, que fundamenta o direito internacional, ela nos remete a uma outra questão. Eu já vou chamar o segundo quiz, segunda questão, uma atrás da outra, porque está relacionada ao tema atual. Mostra para mim a segunda questão, segundo quiz. Qual o fundamento do direito internacional? Essa questão é muito rica, muito importante, e ela nos ajuda muito, porque
Olha só, qual o fundamento do direito internacional? Ele é voluntarista? A. B. Ele é objetivista? C. Aberto? D. Pacta sunt servanda. Se nós respondermos isso conforme o direito internacional clássico, que vem sendo repetido por algumas décadas, estudamos aí na nossa querida graduação, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a letra D, de baixo, a última, pacta sunt servanda. O direito internacional, o seu fundamento, o que foi pactuado, tem que ser cumprido. Acabou. Agora, essa é a alternativa correta, tudo bem? Eu pego o gancho dessa questão. Se fosse com base no direito e economia, análise econômica do direito, que é mais realista e empírica, talvez a alternativa correta seria a voluntarista. Porque o direito internacional ainda depende muito da vontade dos Estados. Ok? Maravilha? Só que eu não vou me preocupar com isso agora. A gente vai estudar. Tem 5 aulas. Pois bem, a primeira aula é para a gente refletir, para a gente se questionar, para a gente criticar o direito internacional. Questionei o direito internacional, vamos organizar na mente, organizar no caderno, organizar no papel que vocês estão estudando. Questionei o direito internacional, falei um pouquinho da análise econômica do direito para vocês terem uma primeira impressão, espero eu, que positiva. Citei as 8 tendências evolutivas do direito internacional do professor Jorge Miranda, que é um entendimento moderno, e estou trabalhando as novas perspectivas teóricas. Tudo bem? A primeira perspectiva teórica que nós trabalhamos é o direito natural, teoria do direito natural. Segunda perspectiva teórica. Depois do direito natural vem o quê? Vocês já devem ter estudado a ontológica obra, a teoria pura do direito do professor Hans Kelsen. A segunda perspectiva teórica que explica, que estuda o direito internacional é o positivismo jurídico, ok? Meus caros, o positivismo jurídico, ele distingue direito e moral. O positivismo jurídico, ele critica a falácia naturalista. Ele critica o direito natural. Para o positivismo jurídico, o direito internacional, ele não vem de uma razão prévia, divina, não vem de Deus nem da razão. Não. O positivismo jurídico, ele diz o seguinte: o direito é criação do Estado. E esse positivismo jurídico, ele remonta a Maquiavel, a Hobbes. Ele critica, ele afronta o direito natural. O professor Hans Kelsen, ele deu uma sofisticação teórica ao positivismo jurídico, por meio da sua teoria pura do direito. Ok? Tranquilo? Além do direito natural, além da teoria do positivismo jurídico, nós temos outras perspectivas teóricas que eu vou citar. Elas são boas, elas são importantes, elas são ricas. Terceira perspectiva teórica que tenta explicar o direito internacional, que tenta se apropriar do direito internacional. A teoria do neocontratualismo e teoria da justiça. Pessoal, o que é o neocontratualismo? O neocontratualismo e teoria da justiça, primeiro, a gente coloca o neocontratualismo ao lado da teoria da justiça, seguindo a linha do professor Jonatas Machado, da Universidade de Coimbra, Portugal, porque o neocontratualismo, ele busca a teoria da justiça, ele busca um conceito de justiça conforme a obra do professor Dworkin. Quando nós lembramos, olha o nome, é muito fácil, isso é muito rico, é muito tranquilo, é muito fácil, não se afobe e é interessante. O neocontratualismo nos remete às teorias do contrato social. Lembram dos professores e doutrinadores que vocês estudaram, doutrinadores bem clássicos sobre o contrato social? Hobbes, Locke, Rousseau, próprio Kant. O direito internacional, de acordo com a teoria terceira neocontratualista, ele decorre de um contrato, de um pacto entre os Estados. É isso que defende a teoria neocontratualista para explicar o direito internacional. Ele decorre de um pacto entre os Estados. Tudo bem? Vamos adiantar por causa do tempo, para a gente encerrar bem essa primeira aula do Saber Direito, tendo uma boa noção sobre o direito internacional. A quarta teoria, a quarta corrente, perspectiva teórica, é a teoria do discurso e da ética comunicativa. O que seria essa teoria do discurso e da ética comunicativa? Ela também busca a teoria da justiça, semelhante à anterior. A teoria do discurso é muito semelhante à teoria neocontratualista, muito semelhante. Só que ela tem um cunho alemão.
ela tem uma forte carga alemã, tudo bem? E ela assemelha-se muito à teoria neocontratualista. E ela também se aproxima da ética comunicativa. A ética comunicativa tão bem trabalhada pelo professor Robert Alexy. Sobre a teoria do discurso e da ética comunicativa, eu só vou citar um professor da atualidade, Jürgen Habermas, que é um dos grandes professores da atualidade. Tudo bem? Essa foi a quarta. Vou à quinta perspectiva teórica. Quinta teoria, quinta corrente que tenta explicar o direito internacional. Essa vocês já conhecem, extremamente rica e interessante, que é a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas, ela foi e é desenvolvida por vários professores, só que a teoria dos sistemas aplicada ao direito ganhou destaque por meio dos livros de trabalhos do professor Niklas Luhmann. O professor Luhmann se destacou ao estudar o direito dentro da teoria dos sistemas. O professor Niklas Luhmann, ele diz o seguinte, a sociedade, prestem atenção, isso é muito rico e importante para nós tentarmos entender o direito internacional por meio dessas diferentes correntes e perspectivas. Para o professor Niklas Luhmann, o direito, a sociedade moderna, ela é um supersistema. Ela é complexa, a sociedade moderna, um supersistema. Dentro dessa sociedade moderna, supersistemas, existem subsistemas. E cada um desses subsistemas, ele é autopoético, ele é autorreferencial, ele tem estrutura própria. Então, nós temos a sociedade moderna, que é um supersistema. Dentro desse supersistema tem subsistemas. A ciência, a educação, a sociologia, a antropologia são subsistemas. Um desses subsistemas para nós mais importante é o direito. O direito é um subsistema autopoético, autorreferencial nessa grande sociedade complexa. E cada um desses subsistemas ele tem o seu código binário. O que é código binário? Sim, não, certo, errado. Isso é um código binário, óbvio. 2, com perdão da redundância. Sim, não, esquerda, direita, certo, errado. Cada um desses subsistemas tem o seu código binário. E o subsistema do direito dentro dessa sociedade complexa, ele tem o seu código binário. Qual que é o código binário do direito? Legal e ilegal. Legal e ilegal. Essa é a teoria do sistema de Niklas Luhmann, muito criticada ao ser aplicada ao direito internacional. Por quê? Principalmente quanto à perspectiva dos direitos humanos. Entende-se que ela afronta a humanização do direito internacional. Perfeito? Nós saímos da quinta perspectiva teórica e vamos à sexta, que eu acho fenomenal. São as teorias feministas, teoria feminista do direito internacional. A teoria feminista, ela não tem como objetivo apenas garantir direitos às mulheres. Não. A teoria feminista, ela é extremamente crítica, ela critica o direito internacional no sentido de que o direito internacional ele é muito patriarcal. O direito internacional ele é muito machista. Na verdade, as teorias feministas, elas analisam o direito internacional sob a perspectiva dos efeitos quanto ao homem e quanto à mulher. E elas constatam que a proteção aos homens é imensamente maior. O próprio conceito de soberania é machista, de acordo com a teoria feminista. A teoria feminista diz o seguinte, vocês alegam, relacionam o Estado soberano, maravilha, só que o próprio conceito de soberania, ele é machista. Por quê? Porque ele está ligado à conquista, ele está ligado à violência, ele está ligado à autonomia, que são palavras e conceitos que denotam masculinidade. Então, a teoria feminista ela é crítica ao direito internacional, ela chega rasgando. Maravilha? Saio dessa sexta corrente, dessa sexta perspectiva teórica, vamos para a sétima. Uma outra perspectiva teórica que estuda e disputa o direito internacional são as teorias orientadas para as políticas. Que teorias são essas? Teorias orientadas para política ou para as políticas. De acordo com essa sétima perspectiva teórica, o direito internacional é um mero instrumento da política. O direito internacional ele é utilizado apenas como instrumento político. Vence sempre a vontade política, sendo o direito internacional
mero instrumento, mero joguete de política. É uma corrente realista, é uma corrente crítica, que não é positivista, mas ela é crítica, ela é realista, ela até se aproxima à análise econômica do direito. Maravilha? Saio dessas teorias orientadas para as políticas e vou aos estudos críticos do direito. É a 8ª perspectiva teórica, é a 8ª teoria que tenta entender, questionar, estudar o direito internacional. Os estudos críticos do direito, ou mais conhecido pela sua expressão em inglês, Critical Legal Studies, CLS, Critical Legal Studies, estudos críticos do direito, essa 8ª perspectiva teórica influenciou várias outras, como a própria teoria feminista. Essa corrente, essa teoria é extremamente crítica, eu adoro ela. Ela critica todos os argumentos jurídicos construídos pelo direito, especialmente pelo direito internacional. Os estudos críticos do direito, alguns professores dessa corrente, dessa perspectiva teórica, a 8ª, eles chegam ao ponto de negar a universalização do direito internacional ou a universalização dos direitos humanos. Eles questionam. Eles afirmam que, na verdade, não tem universalização nenhuma. Nós vivemos, sim, ainda num relativismo cultural. Os direitos humanos dependem da vontade e da cultura local. Vejam o nível de crítica dos estudos críticos do direito. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, da 8ª perspectiva teórica, da 8ª corrente, eu vou para a 9ª. Eu já estou acabando, são 10. Estamos na penúltima. A última é o tema da nossa aula. Mas vamos trabalhar um pouquinho com a 9ª. A 9ª perspectiva teórica, a 9ª teoria que tenta explicar e estudar o direito internacional é a teoria da constitucionalização do direito internacional. A constitucionalização do direito internacional entende que nós vivemos em uma comunidade universal. E o direito internacional, dentro dessa comunidade, funciona como uma constituição. Ele assume uma função e uma feição constitucional. A constitucionalização do direito internacional, ela ainda é, diríamos, um pouco utópica demais, né? Nós falarmos ainda em já falarmos em uma comunidade internacional e o direito internacional com essa feição constitucional. Mas citamos ela como a 9ª perspectiva teórica crítica que tenta e disputa o direito internacional. Qual seria a 10ª? A 10ª perspectiva teórica, a 10ª teoria corrente. Nós já citamos ela, pessoal. É a análise econômica do direito. Ou a expressão em inglês, Law and Economics, ou a sua tradução para o Brasil, Direito e Economia. É uma metodologia crítica, é a que vai nos orientar na aula de hoje e ela é muito promissora. Porque o direito internacional ele ainda é muito axiológico, ele é muito valorativo. O direito internacional é parecido com o nosso direito até. Ele prevê liberdades, prevê privilégios, prevê prerrogativas, criam-se situações benéficas, mas não se analisam os caminhos. O direito internacional, ele precisa de uma nova abordagem. O direito internacional, ele precisa de uma nova vertente, de uma nova visão. Reiterando, a análise econômica não é milagrosa e nem vai substituir o que nós temos até hoje ou construímos até hoje. Ela critica, ela incita o debate, ela cria alternativas. Ela é uma metodologia interpretativa com base em conceitos econômicos para tornar o direito internacional mais eficiente, mais realista, mais concreto. Tudo bem? Quando nós pegamos o direito e economia e aplicamos ao direito internacional, nós podemos analisar a formação dos costumes internacionais, a formação dos tratados, os efeitos do tratado, até que ponto esse tratado para combater a criminalidade tem efeitos práticos, até que ponto esse tratado sobre direitos humanos tem efeito prático, até que ponto o combate ou a diminuição ou combate ou proibição do genocídio funcionou,
A análise econômica do direito, ela é prática, ela é empírica, ela é pragmática, utilizando conceitos econômicos para nós criticarmos o direito. Tudo bem? Surgiu nos Estados Unidos, ela tem origem na common law, no direito comum norte-americano. Esse é um dos principais motivos que geram a resistência do direito e economia no Brasil. Se nós temos resistência do direito e economia no Brasil, quando nós aplicamos no direito processual, no direito contratual, imagine então no direito internacional. Fato é que nós temos que pegar o direito internacional clássico atual, aceitá-lo como ele é, como ele está, só que a gente tem que nortear um pouco, a gente tem que mudar a nossa perspectiva, a nossa visão e analisar nossas fontes e os nossos sujeitos do direito internacional de uma forma mais crítica, por que não pela análise econômica do direito? Analisando os estímulos das normas, os efeitos das normas, como elas interferem no comportamento dos Estados. Até que ponto e de que forma um determinado tratado pode alterar o comportamento dos Estados. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu chamar mais uma questão, a terceira e última dessa aula número 1 do Saber Direito, por gentileza, coloca na tela. Qual a matriz da análise econômica do direito? Essa questão já foi respondida. Alternativa A, common law, o direito comum. B, civil law. C, direito canônico. D, direito internacional. Pessoal, como já foi respondido, nós sabemos que a análise econômica do direito ela se desenvolveu nos Estados Unidos, a sua matriz é common law, a alternativa correta é a letra A. Vejam que ali na letra B nós temos civil law. O Brasil é um país de civil law, com forte influência europeia, O Brasil é um país em que o direito, seu ordenamento jurídico está calcado em um regime romano-germânico. Esse ou essa é uma das principais dificuldades para nós aplicarmos a análise econômica do direito no Brasil. Porque a análise econômica, utilizar preceitos econômicos, ela é muito prática, ela é muito pragmática. E ela vem dos Estados Unidos. O direito norte-americano, da common law, ele é um direito muito prático, muito efetivo. Eles se baseiam muito em fatos. Você pega, por exemplo, o direito contratual norte-americano. Basicamente, tudo no contrato pode ser barganhado, pode ser negociado. Existe uma expressão do direito americano que é money cures, dinheiro cura tudo. Money cures, dinheiro cura tudo. Tudo eles conseguem barganhar, negociar, dinheiro para eles cura tudo. Professor, que absurdo o senhor falar isso. É o ordenamento jurídico norte-americano. E olha, tomem cuidado. Essa expressão aí torna os processos americanos extremamente eficientes. Aí muitos vão me dizer, não, mas aqui no Brasil é diferente. Aqui a gente entra, a gente ingressa com uma ação com base na dignidade da pessoa humana. Razoável duração do processo. Olha, eu acho que essa expressão money cure se encaixaria bem aos processos brasileiros, hein? Porque a grande maioria dos processos tem como objetivo o objetivo financeiro, ou um ressarcimento, ou algo do tipo. A parte busca algo financeiro. A diferença é que no direito norte-americano da common law eles reconhecem de forma expressa. Aqui não. E essa expressão money cures, dinheiro cura praticamente tudo, utilizado no direito norte-americano, ela é muito efetiva. Ela torna os processos efetivos. Os processos acabam. São feitas barganhas, são feitas negociações, a transação é muito... No direito contratual americano, basicamente tudo pode ser negociado, diferente do direito brasileiro, que não é bem assim, tem muitas normas imperativas. Porque nós viemos de uma raiz romano-germânica, da civil law, da Europa. Graças a Deus, em razão da globalização, o direito norte-americano common law começa a ingressar no ordenamento jurídico brasileiro. Nós pegamos, por exemplo, as súmulas vinculantes, a utilização de precedentes judiciais, forte influência do direito norte-americano. Mas vejam, se é difícil os professores de direito privado, vamos pegar o direito civil, direito privado, aceitar a análise econômica do direito, que ela está relacionada ao direito privado. Imagine, então, a resistência para o direito internacional público. Imagina, então, a resistência em aplicar ao direito internacional público, o direito das nações, o nosso querido direito das gentes. Ok? Pessoal,
Para encerrar essa primeira aula do Saber Direito, um pequeno resumo, uma revisão final. Veja bem, nós estudamos nessa aula de forma cronológica. Primeiro ponto, eu fiz uma reflexão sobre o direito internacional e convidei vocês a questionarem, a refletirem, a saírem de uma zona de conforto e não ficarem simplesmente repetindo. Segundo ponto, eu estudei com vocês e passei as principais características da análise econômica do direito. Pelo menos algumas palavras-chave, algumas ideias iniciais para vocês saberem do que nós estamos falando. Depois, eu falei das perspectivas teóricas, novas metodologias e análises do direito internacional para a gente criticar mais essa rica e importante disciplina. Citei rapidamente as 8 tendências evolutivas do professor Jorge Miranda como um exemplo de uma abordagem tradicional, já conhecida. Aí nós começamos a citar e trabalhar algumas perspectivas teóricas que disputam o direito internacional e tentam explicar o direito internacional. Comecei com a teoria do direito natural, fui para o positivismo, neocontratualismo, teoria do discurso, teorias feministas, constitucionalização, estudos críticos do direito, teorias orientadas pela política, até chegarmos à análise econômica do direito. Nós encerramos essa aula número 1 do Saber Direito com essa aula expositiva, lançando ideias iniciais. A partir da segunda aula, a gente começa a estudar de forma mais específica o direito internacional. Meus amigos, essa é a análise econômica do direito internacional. Na aula de hoje, nós estudamos temas extremamente importantes, temas que nos ajudam a questionar o direito internacional. É isso que nós estamos convidando você a fazer. Sair um pouco daquele comodismo, aquelas visões clássicas e tradicionais que são repetidas no direito brasileiro, não só no direito internacional, e utilizar novas perspectivas teóricas, novas teorias, novas correntes. Nós estudamos na aula de hoje, vou fazer uma pequena revisão final da aula, já introduzindo Saber Direito 2, e nós estudaremos direito internacional, aí faremos o comparativo com a análise econômica, aula 2, aula 3. Na aula 4 e aula 5 a gente foca só na análise econômica do direito. Vai ser algo extremamente rico e interessante, que você pode até aplicar não só ao direito internacional, ao direito penal, ao direito constitucional que vem sendo aplicado, ao direito processual civil, processual penal. Hoje estuda-se muito a teoria dos litigantes, uma litigância eficiente. Você tem que analisar os custos e os benefícios para impetrar um mandado de segurança, para ingressar com uma ação, para propor algo, para entrar com algum recurso. Dependendo dos custos e benefícios, você vai analisar na prática, de forma pragmática e empírica, se naquele processo você vai entrar numa transação, ou se você vai contestar, ou se você vai esperar a sentença para recorrer. Vejam a riqueza do direito e economia, não só para o direito internacional, por óbvio, para todo o cabedal do direito. Maravilha? Tranquilo? Na aula de hoje eu incitei vocês, eu chamei vocês ao questionamento, ao debate. Vamos revisitar o direito internacional de forma mais crítica. Vamos reanalisar o direito internacional para que ele seja mais empírico, pragmático, concreto, realista. E a filosofia consequencialista da análise econômica do direito nos ajuda. Quais as consequências da ONU? Para que foi criada a ONU? Por que a sociedade, a Liga das Nações, falhou? E por que a ONU foi criada? A ONU vem dando resultado? O Conselho de Segurança é um órgão eficiente? O poder de veto lá no Conselho de Segurança não é ruim para a eficiência ou para a sociedade internacional? É esse tipo de questionamento. Se nós pegarmos as ideias, os pontos principais que eu citei no começo da aula, um resumão sobre a análise econômica do direito, todos eles a gente pode aplicar ao direito internacional. Pois bem, a visão de um economista, conceito de mercado, preço, tudo isso você pode aplicar às fontes, aos sujeitos do direito internacional, à atuação do Estado. Se vocês forem analisar, a nossa sociedade internacional, ela é semelhante a um mercado. Claro,
Lá na sociedade internacional não existe uma autoridade mundial que manda e comanda um legislativo executivo mundial. O ambiente da sociedade internacional é um ambiente mercadológico, de disputa. Aí vem os estados dentro desse ambiente mercadológico, em que os estados atuam visando o interesse deles. Vejam como os conceitos econômicos ajudam nisso. A análise econômica do direito, ela analisa os efeitos, a coerência, a produção, a alteração no comportamento das pessoas, não só do direito privado, não só do direito civil, não só do direito contratual, mas sim também em disciplinas do direito público, mas sim também ao direito internacional. Ainda que o direito internacional ele seja axiológico, valorativamente forte, ele seja muito tópico, preocupado com o ser humano, a análise econômica do direito ela não é tão romântica e apaixonada, ela é numérica, ela é pragmática, ela é realista, ela é concretista. Por isso que há tanta contrariedade, tanta resistência no direito e economia no Brasil e especialmente ao direito internacional. E o estudo da análise econômica do direito ao direito internacional é muito recente. É de 20 anos para cá. Isso é muito novo. Começou com o professor Richard Posner, ou Eric Posner. Richard Posner é o pai, Eric Posner é o filho. Daqui a pouco a gente fala neles. Mas o correto seria Posner. Richard Posner, Eric Posner. E esses professores, principalmente Eric Posner, que é o filho de Richard Posner, o professor Eric, ele vem trabalhando nos últimos anos a análise econômica do direito internacional. É uma análise, é um estudo, uma metodologia, uma perspectiva teórica muito nova, muito recente. Mas a gente tem que chamar para o debate e, por que não, na graduação. Nós temos que começar a rever algumas vacas sagradas. Nós temos que começar a rever alguns conceitos. Para fechar com chave de ouro, feliz, tranquilo, uma primeira aula crítica, expositiva, introdutória, já chamando alguns temas para as próximas aulas. Revisão final dessa aula, aula 1 do Saber Direito. Eu trabalhei com vocês um questionamento sobre o direito internacional. Será que é isso mesmo? Esse direito internacional clássico, tradicional, ele é eficiente, ele é efetivo, ele vem sendo cumprido? Aí esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, para organizar na sua mente, no seu caderno, para ficar um estudo sistemático, organizado e bonitinho. Aí eu fiz uma pequena revisão não, mas um pequeno resumo, melhor dizendo, perdão, dos principais pontos da análise econômica. Algumas palavras para você se familiarizar. Depois nós respondemos um quiz. Depois do quiz eu falei das 8 tendências evolutivas do direito internacional do professor Jorge Miranda, que não é tão novidade assim. Aí eu chamei vocês, vem comigo, vem comigo. Vamos trabalhar algumas novas perspectivas teóricas, algumas novas visões, algumas novas vertentes para o direito internacional. Citei a teoria do direito natural, positivismo jurídico, neocontratualismo, teoria do discurso, ética comunicativa, teoria dos sistemas, teorias feministas, teorias voltadas em que o direito internacional é voltado para políticas, estudos críticos do direito, CLS, Critical Legal Studies, ok? E, por fim, a constitucionalização do direito internacional. Falei todas as 10. A última dessa 10ª perspectiva teórica é a análise econômica do direito, que vai orientar essa aula sobre o direito internacional, esses 5 encontros sobre o saber direito. Eu espero que você tenha entendido, espero que você esteja instigado, queira questionar o direito internacional para ele evoluir e melhorar cada vez mais essa importante disciplina. Eu agradeço de coração pela atenção e não percam as próximas aulas. Um abraço. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.